beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, dá-nos a sua doce graça e nos fazer viver. Graça e paz, meus irmãos queridos, glória a Deus, estamos juntos mais uma vez, mais uma noite. Vamos saudando aí os que já estão chegando, você que está sentando na nossa live aí, na nossa sala virtual de culto. Saúdo aí Richel e Cassinha, Vera, Michele Vitoriati, Gabriele está aí? Oi, Gabriele. João Pedro também, Alicinha, que bênção, a Lúcia aí, os nossos irmãos de Morelli, né? Joseli, Aline, que bênção. Vamos chegando, Stephanie, Douglas, que bênção, Margarida está longe, né? E o Zezinho, vocês estão longe, eu não sei nem onde estão, se estão em Teresópolis. Que bênção, Joseli Alves, a Mônica. Se o André estiver na estrada aí ouvindo, Deus abençoe, André. Luciana, Petrópolis, Bruninho. Oi, Bruna, também de Três Rios, conosco. Que bênção, Tatiana, Suzana, Bruno,
Fernanda e o Ebenezer, Erli. Oi, Erli, tá com a turminha aí junto aí? Os meninos também, os netos, Thalita, Loura, Wesley, Palmira também está aí. Ô Palmira, paz querida, Palmira está em Portugal, né? Essa hora já é tarde, mas ela está aqui com a gente, dando paz aí conosco, né? Que bênção. Presbítero José Marcos, até o Tiago Arruda está com a gente. Ele está aqui, esse está aqui mesmo, né? Que bênção estarmos juntos. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse culto. Beto aí chegando, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque estamos num ambiente tão abençoado com os nossos irmãos agora, conectados, em casa, mas conectados. Nós, do nosso ministério, estamos aqui, Senhor, prontos. Estamos prontos para o retorno da igreja no espaço físico, mantendo a chama acesa e o ministério da palavra, mantendo o ministério de louvor, ecoando cânticos de adoração ao Senhor. E tudo isso pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu por nossos pecados e nos abriu um novo e vivo caminho, que torna possível pecadores prestarem culto ao Senhor. Nós nos achegamos a Ti, agradecidos pelo Teu perdão e desejosos de Te ouvir, Senhor. Pai, visita cada lar nesse momento, cada casa, cada criança que nos ouve, cada jovem, cada adulto, cada idoso. Visita, trazendo provisões, e que durante este culto o Senhor possa conceder graça, respostas de oração. Visita cada lar, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor com o ministério de louvor, que nos abençoa nessa noite. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar o nome do Senhor. Nós vamos começar cantando um cântico que diz: grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim. Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. É propício louvarmos nessa noite ao nome do nosso Deus, que tem suprido todas as nossas necessidades, que nos deu o seu amor em Cristo na cruz. Nós hoje podemos cantar por causa dessa alegria que nos foi dada. Vamos louvar o Senhor. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a sua vontade, eterna é
Seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Seus olhos estão sobre mim. Amém. Vamos cantar um cântico que diz sobre a maravilhosa graça de Deus, que nos redimiu em Cristo, na cruz. Pelo seu sangue nós conseguimos a redenção. Nós podemos cantar agora para Ele sobre essa graça. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Amém. A Escritura diz que Deus prova o seu grande amor pelo fato dele ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Nós vamos cantar sobre esse ousado amor de Deus, que nos buscou, mesmo nós sendo aqueles que não mereciam ser encontrados, que não mereciam ser trazidos de volta para o aprisco, né? O Senhor nos trouxe por meio de seu Filho amado Jesus, e nós vamos cantar mais uma vez sobre esse amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Louve ao Senhor. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Obrigado, ministério, louvor. Glória a Deus. Como é bom cantar o seu amor. Como é maravilhoso cantar o seu amor.
Nós agradecemos a você que está chegando, louvamos ao Senhor por todos os amados de perto e de longe, você que é aqui de São José do Vale do Rio Preto, você que é de outra cidade, outro estado, outro país. Agora há pouco o Cacá e a Ju acenaram aqui, eu não sei se o Cacá está aí agora, ainda, mas Cacá está nos Estados Unidos. Que alegria, meu irmão, ter você conosco no culto. Nós agradecemos a Deus por todos os amados que nos assistem. Mando a saudação aqui para o Claudimir e Beth, em Praia Grande. Que bênção tê-lo aqui, meu amado, comigo. João e Arilene, que bênção também tê-los conosco nessa noite. Nós temos vários irmãos, eu gostaria de saudar a todos, mas não vou conseguir saudar a todos, mas que bom que você está aí conosco ouvindo a palavra nessa noite. Eu quero mandar uma saudação especial para minha mãe. Hoje é aniversário da minha mãe. Minha mãe está fazendo 87 anos agora. Que bênção. Quero deixar aqui gravado, mesmo que ela não esteja assistindo. Mãe, eu te amo. Eu amo a sua vida como expressão do amor de Deus para comigo. Deus se revela através da sua vida. Quando a senhora me abençoa, Deus me concede bênçãos que nenhum homem me concede. Coisas especiais saem da sua boca. A senhora é uma mulher maravilhosa, uma mulher excelente, uma mulher tão dedicada, e hoje uma mulher crente que tem um ministério junto a seus filhos. Todos eles buscam a sua bênção. Os 11 buscam a sua bênção. Os netos buscam a sua bênção, os bisnetos, os tataranetos, todos. A senhora é uma árvore frondosa e frutífera. Parabéns, viu? Fica aqui minha homenagem para a senhora. Você que viu o anúncio da mensagem essa noite, haverá um justo que domine, é a mensagem dessa noite. Abra sua Bíblia em 2º livro de Samuel, capítulo 23. 2º livro de Samuel, capítulo 23. Segundo Samuel, capítulo 23. Deixe aberto. Eu estava pesquisando hoje sobre as últimas palavras de uma pessoa. Você lembra das últimas palavras de uma pessoa que estava para morrer? Você que já tem uma certa idade, se você acompanhou algum familiar com quem você teve um relacionamento e ali ao pé da cama, você ouviu as últimas palavras dessa pessoa. Ou, como alguns casos que a pessoa está para morrer, ela pede para que venham familiares para lhes dirigir as últimas palavras de despedida. E as últimas palavras são, às vezes, as mais impactantes sobre a vida de uma pessoa. Eu li sobre alguns famosos e é incrível como que algumas pessoas são tão arrogantes e nas suas últimas palavras deixam um vácuo maior do que as suas vidas.
com as suas palavras. Palavras às vezes sem nenhum valor, nenhum sentido, mas alguns, nas suas últimas palavras, deixaram marcas muito bondosas, muito esperançosas para os que ficam. E as últimas palavras de um homem podem dizer muito também a seu respeito. E nós vamos ler aqui as últimas palavras de Davi, do rei Davi. 2 Samuel 23, diz assim, palavra de Deus. São estas as últimas palavras de Davi, palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim, e me falou: aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não é assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Mas qualquer, para os tocar, se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Amém. Deus nos abençoe na meditação de sua palavra. As últimas palavras de Davi. É um costume muito belo, uma pessoa nas suas últimas palavras louvar a Deus. Era o costume dos fiéis, sempre foi o costume dos fiéis. Ao perceber que está partindo, ao perceber que é chegada a hora, o fim, chamar a família e declarar as últimas palavras. Quem fez uma coisa assim foi Jacó, em Gênesis 49, quando ele declara suas últimas palavras para seus filhos. É costume dos fiéis, no fim da vida, louvar a Deus. No fim da vida, reafirmar a fé. No fim da vida, orientar aqueles que ficam embaixo da sua herança. É maravilhoso isso. Nem todas as pessoas fazem isso. Talvez você que está me ouvindo agora não conheça ninguém que o fez. Aproveitando o último momento para escrever ou falar. Alguns fazem isso. Chama alguém e diz assim: escreve aí, por favor, escreve para mim. Eu gostaria que ficasse isso registrado. Às vezes a pessoa não morre exatamente naquele momento ou naqueles dias, mas ela já deixou suas últimas palavras. Reafirmou as suas últimas palavras. Davi estava idoso aqui, e ele vinha louvando a Deus no capítulo 22, adorando, e aqui ele vai fazer uma declaração muito diferenciada a respeito de seu ministério. E isso é próprio de pessoas que têm a sua identidade muito definida, sabem quem são. Algumas pessoas, quando vão chegando no final da vida, elas estão confusas. Elas não sabem realmente quem são, elas não sabem se o que fizeram da vida foi útil, se tiveram relevância ou não. Elas perdem a identidade no final com um grande enfraquecimento. Mas Davi, o corpo estava fraco, mas a pena estava forte. O corpo estava débil, mas o seu espírito, sua mente estava clara a respeito de quem ele era. E ele diz aqui:
Essas palavras de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Para que as palavras não ficassem, não fossem apropriadas por outra pessoa, como hoje a gente vê na internet, né? Alguém pega as palavras e diz, fulano falou, ou se apropria daquele escrito, ele queria deixar registrado. Sou eu mesmo, eu, Davi, ungido por Samuel, pelo profeta Samuel, ungido do Deus de Jacó, e aí ele vai dar uma qualidade para o seu trabalho como músico e poeta. Ele diz, o mavioso salmista. Eu vou perguntar para os jovens que estão aqui, vocês sabem o que é mavioso? É uma palavra que a gente não usa, né? Ninguém usa essa palavra. Na tradução está aí? Você pesquisou aí? É isso aí. É isso mesmo que você tem que fazer, querido. Usa o Google. Está lá escrito. Mavioso é uma pessoa afetuosa, uma pessoa carregada de ternura em suas amizades e relacionamentos. Davi, ele desenvolveu em sua vida um relacionamento muito afetuoso com a nação por meio das músicas. É uma característica dos bons artistas. Os artistas que tocam o coração do povo, por onde eles passam, o povo deseja abraçá-los. Porque as suas poesias, as suas músicas tocam os seus corações. E Davi tinha uma relação muito afetuosa com a nação de Israel, por essa parte musical, por essa parte poética. Todos cantavam as suas músicas. O pessoal baixava no Spotify as músicas dele. Era uma coisa assim maravilhosa, né? Ele tinha essa profusão, e ele declara que ele era mavioso no sentido de terno, no sentido de uma pessoa afetuosa. Eu não sei você, como que você se define sobre sua identidade, quem você é. Mas Davi, ele faz uma declaração bem firme. Eu sou filho de Jessé. Eu recebi um ministério de Deus. Eu estava lá cuidando de ovelha, eu estava lá cuidando da minha vida, e Deus interferiu, me chamando para a sua obra. Eu fui chamado por Deus. Eu sou filho de Jessé, chamado por Deus, ungido por Deus. Recebi um talento de Deus que eu usei, bem usado para a glória dEle. Nem todos os músicos famosos podem dizer isso, que usaram bem os seus talentos, nem todos os artistas. Mas Davi disse, eu fui uma pessoa que me relacionei, que usei, que me utilizei bem do meu talento como músico, salmista. E eu deixei Deus me usar. Veja aí no verso 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Essa definição é importante para Davi, para anteceder aquilo que ele iria falar. Ele está buscando definir a autoridade daquilo que ele iria falar logo após. Ele usa a expressão palavra de Davi para dizer a respeito da profecia. E essa expressão os profetas usavam no Velho Testamento. É uma expressão hebraica que está aqui para anunciar que o que vai ser dito é da parte de Deus. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. A palavra do Senhor está na minha boca, na minha língua. Eu não sei se você pode se definir assim. Eu sou filho de Vicente e Carmelita. Eu recebi do Senhor a graça de um ministério
quando Ele me tirou do mundo com 15 anos, eu me converti e recebi dEle uma missão. Ele me chamou, Ele me deu talentos, Ele me deu capacitações, e agora Ele tem me usado. Você pode dizer isso da sua vida? Você pode falar isso a seu respeito? Porque o que você tem de dizer, o que você tem a fazer daí para frente, deve seguir essa definição. Quantas pessoas estão no mundo hoje, vivendo, gastando a vida, indo para o fim, com a sua identidade em risco? Jovens que não sabem quem são, homens e mulheres que a cada dia procuram achar uma identidade nas coisas, no mundo, e correm o perigo de, quando chegarem no fim de suas vidas, não terem nada tão importante para dizer. E Davi considerava que ele tinha algo importante para falar a respeito de toda a sua vida, de todo o seu trabalho, de todo o seu ministério como rei, sacerdote e profeta. Davi é um tipo de Jesus no Velho Testamento. Ele acumulou funções anunciando que o seu descendente, Jesus Cristo, haveria de ser rei, sacerdote e profeta. Isso é chamado a tríplice função de Cristo. Ele assumiu essas funções que os reis não podiam trabalhar no sacerdócio. E os reis não eram profetas. Os profetas não podiam reinar. O profeta muitas vezes não podia trabalhar no lugar do sacerdote. Mas Davi trabalhou como rei, ofereceu o sacrifício que Saul não pôde oferecer, e foi um profeta. Davi disse muitos salmos proféticos, escreveu os salmos proféticos. E agora vem uma frase importante, vem um verso importante no verso 4. Verso 3 e 4. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Ele é como a luz da manhã que sai quando sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Nós temos aqui então uma profecia sobre Jesus Cristo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 11. Deixe marcado aí, Samuel, para não perder, né? Isaías, capítulo 11. Nós vamos voltar para Samuel daqui a pouco. Isaías, capítulo 11. O livro de Isaías é chamado profeta maior, onde nós temos o maior número de profecias sobre Jesus Cristo. Ele escreveu esse texto 700 anos antes de Cristo. E diz assim, Isaías 11, 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e fidelidade o cinto dos seus rins.
O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito. E o bezerro, o leão novo, o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a boca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Aleluia. Vivemos dias aqui no Brasil de grande instabilidade. Nós olhamos para os homens e não enxergamos neles essa segurança toda aqui descrita. E nunca enxergaremos. Em homem algum, em governante algum, nós teremos essa segurança. Porque esta profecia está falando de Jesus Cristo, a raiz de Jessé. Essa profecia está falando de um homem. Haverá um homem, um rei justo, que se levantará sobre a terra, e ele governará os homens com justiça. Com justiça e com entendimento, com palavras. Você deve notar agora que grande dificuldade que os governantes têm de usar as palavras. E como que as palavras são usadas para torcer as coisas. E como tudo se transforma no caos, na insegurança, injustiça, instabilidade. E aí nós vemos um cenário que é totalmente o contrário desse aqui. Existe medo para todos os lados. É um mordendo o outro. É uma espreita do outro. E as crianças não podem ficar vulneráveis. Você tem que proteger os mais vulneráveis de se tornarem comida de homens maus. Aqui nesse texto ele está dizendo, está profetizando que haverá um dia em que nenhuma maldade mais ocorrerá na terra. Os que acreditam no milênio literal da Bíblia, em Apocalipse, acreditam que durante 1000 anos o Senhor Jesus reinará sobre a terra. Ele virá e reinará sobre a terra, tendo o seu trono em Jerusalém, no Monte Santo. E nós que acreditamos nisso, cremos que o Senhor, Ele vai estabelecer isso um dia e nesse milênio cumprir todas as profecias relativas a Jesus Cristo, de um reino terreno para com os homens. E o texto aqui, no capítulo 11 de Isaías, veja aí comigo, verso 4, julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca. Nós temos orado a Deus para que se levantem governantes que possam usar a palavra de Deus para governar. A vara era denominada como a medida correta, a medida de justiça, o juízo de valor correto. E toda vez que um governante, um país, se afasta da lei bíblica, da lei moral de Deus, ele perde a medida. E ele começa a tornar os pobres mimados ou desamparados.
começa a tornar os ricos privilegiados. E aí há uma injustiça muito grande. Nós podemos perceber que estamos vivendo hoje no nosso país uma instabilidade e não um governo de justiça. Nós temos visto injustiça de todos os lados e olhamos para os homens e pensamos, Senhor, quem que vai conseguir colocar ordem nisso? Aí vem a profecia para nós dizendo, nenhum homem poderá governar com justiça e retidão plenamente. Apenas Jesus Cristo é que pode fazer isso. Nós somos convidados pela profecia a elevarmos os nossos olhos e começarmos a desejar a vinda de Jesus. O caos ao seu redor deve fazer você desejar que Jesus Cristo venha, que venha a nós o seu reino. O reino, segundo Romanos 14, verso 17, o reino de paz e justiça e alegria no Espírito Santo. É o reino de Deus. Quando a igreja começa a aspirar por isso, ela começa a desejar que Jesus venha, a sua posição de fé e de esperança começa a modificar toda a sua pregação e palavra. Quando nós cristãos nos esquecemos disso, aí nós começamos a falar só de política. E que coisa mais inócua, que coisa mais sem grande relevância, falar de política por falar de política, falar disso e daquilo nos termos humanos. Que esperança isso traz? Mas quando nós falamos das coisas dizendo, mas Jesus Cristo se assenhorou deste mundo, quando Ele morreu na cruz, Ele comprou todas as nações, Ele comprou o mundo e o mundo agora é dele. A profecia que fala sobre Ele, em Isaías, essa é a mesma profecia que fala, essa mesma raiz de Jessé, foi subindo com um renovo perante o Senhor, e morreu na cruz. E ao morrer na cruz, o apóstolo Paulo diz que ele destronou todos os governos. E disse, agora tudo é meu. Eu tenho direito sobre tudo. Ele venceu o diabo, o mundo, o pecado, a morte. Venceu todas as coisas. O príncipe deste mundo, segundo Jesus, já está vencido e destronado. Agora você me pergunta, mas pastor, mas eu não estou vendo isso não. O que eu vejo é os homens fazerem o que querem aqui. Eles pegam o dinheiro, eles sobem no poder, eles manipulam tudo, eles mudam o julgamento, a justiça, a lei. O que eu vejo? Querido, calma. Nós, cristãos, vivemos com o já e o ainda não. Já. Jesus Cristo é o Senhor. E o ainda não. O tempo dos ímpios serem removidos não chegou ainda. Ele venceu lá na cruz e disse para os seus arautos, saiam pregando, vão anunciando de casa em casa, de porta em porta, de nação em nação, dizendo, o rei está voltando. Beijem o filho, para que não se enfureça. Salmo 2. Ele está chegando. E Deus está dando tempo para as nações, para os povos. Mas Ele já venceu. Ele não vencerá, Ele já venceu. Ele não será o Senhor, Ele já é o Senhor. Mas ainda, na sua misericórdia e paciência, Ele permite que os homens decidam. Ele permite que os homens, ainda a seu tempo, mostrem quem são. Toda vez que eu olho para o cenário da pandemia,
eu falo para Deus, Deus, o Senhor está arrastando isso, o Senhor está levando isso até o limite. E Deus sempre fala ao meu coração, filho, eu preciso revelar quem são os homens. Eu preciso revelar os seus intentos. Eu preciso revelar as suas idiosincrasias, seus desejos de serem deuses, de mandar em tudo. Eu preciso revelar em quem que eles confiam. Ele é o Rei, Ele é o Senhor da história. E Ele dá tempo para o homem. Enquanto Ele não vem, nós cristãos nos apegamos a essas profecias. Isaías capítulo 9 diz que o governo está sobre os seus ombros. Ele é o príncipe da paz. Paz só haverá no mundo quando Jesus estiver reinando sobre todos os homens. Por que você tem que pregar o Evangelho? Por que você deve pregar o Evangelho para as pessoas da sua casa? Para que elas se reconciliem com Jesus e tenham paz. Se a pessoa não se reconciliar com Jesus, ela não terá paz. E ela não poderá construir uma sociedade de justiça e paz. O ímpio pode construir alguma coisa de paz se ele emprestar o capital cristão para construir a sociedade. Mas se ele se rebelar contra o cristianismo, será uma sociedade injusta e opressora. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Por isso nós devemos pregar o Evangelho. Por isso nós devemos levar as boas novas de salvação, porque a esperança está na pessoa de Jesus Cristo e não em governo algum e homem algum. Os homens, eles não conseguem estabilizar o mundo. Ele arruma aqui, bagunça ali. Ele tenta fazer algo bom aqui, mas surge algo ruim do outro lado. Mas quando Jesus Cristo dominar, a profecia diz, não haverá mal em canto algum. Você pode imaginar isso? Harmonia entre as pessoas, paz, amor, justiça, verdade, um mundo governado pela palavra de Deus, um mundo em culto a Deus. É um sonho que o cristão acalenta no peito. Ele guarda no seu peito. Volte agora para Samuel, 2 Samuel 23. Davi diz que haverá um justo que domine no temor de Deus. Esse céu azul sem nuvens é um governo sem dúvidas, um governo sem nenhuma sombra de dúvida. Os governos humanos podem ter seu sol, mas muitas nuvens, muitas dúvidas. Mas o governo de Jesus não tem nenhuma sombra, nenhuma nuvem de dúvida. Perfeito. Agora o verso 5 diz assim: não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Eu faço uma pergunta para você que está aqui presente hoje, nessa live, para você que está aí me ouvindo. Como está a sua vida com relação ao governo de Deus? Como que você avalia a sua casa, seu lar, o andamento do seu lar,
em relação às leis de Deus. O seu lar, a sua vida está alinhado ao reino de Deus? É isso que Davi está falando aqui. É isso que ele está afirmando aqui. A minha casa está de bem com Deus, posto que sou mais amigo de Deus do que amigo dos prazeres, posto que tenho mais interesse na lei de Deus do que nas coisas do mundo, que nessa pandemia toda me interesso mais para saber o que Deus está falando do que o que os homens estão falando. A minha casa, o meu lar, a minha alma, meu coração está alinhado ao reino de Deus, que desejo, que aspiro. Davi está dizendo isso, a minha casa, verso 5, está assim com Deus alinhado, e Ele estabeleceu comigo uma aliança eterna. Deus tem um compromisso comigo, eu tenho um compromisso com Ele, e a palavra diz que aquele que teme o Senhor não será confundido. É por isso que ele diz que este Jesus vai governar o mundo no temor de Deus. E todo lugar onde não há temor, onde não há respeito, onde há rebelião, onde os homens resolvem burlar a lei, nesse lugar o Senhor não está reinando ainda. Onde existe confusão, brigas, palavras malditas, onde existem impropérios, nessa casa o Senhor não está reinando, porque não há temor dentro dela. Se você percebe dentro de você uma rebelião, uma vontade de fazer o tempo todo a sua vontade, cuide disso, porque quando Jesus voltar, Ele vai olhar no rosto dos seus súditos, que estão alinhados com Ele, que têm aliança com Ele, mas Ele vai virar o rosto para os rebeldes, para aqueles que neste mundo sacudiam de si as suas leis, sacudiam de si o jugo, dizendo: eu não quero esse jugo moral do cristianismo sobre mim, eu não quero esse tipo de esperança escatológica, a minha vida é aqui, eu quero resolver o problema aqui na terra, eu quero cuidar da ecologia para viver aqui. Aí o cristão diz: não, nós vamos cuidar da natureza, da ecologia e do governo, esperando o rei voltar, porque o nosso reino não é deste mundo, nós esperamos algo superior, uma aliança eterna. Se você não alinhar a sua vida a este reino, você vai viver uma vida miserável. Como disse Paulo, o mais miserável de todos os homens, que se a vida se reduz apenas a esta vida. E Davi diz: a minha casa está alinhada, estou de bem com este rei, esse justo que dominará. Salmo 1. Feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está nessa aliança eterna. Aqui, ó. É esta aqui. De Gênesis a Apocalipse. É a aliança de Deus com os homens. A antiga aliança e a nova aliança em Cristo Jesus. Quem tem esse prazer está de bem com Deus. E quando o rei voltar, você não vai ter medo. Você vai sentir alegria. Ouvindo essa mensagem, comparando com o mundo ao seu redor, pense em Jesus chegando. Pense em Ele separando as ovelhas dos cabritos, as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda, tirando toda a confusão do mundo. Nada vai ficar mais encoberto. Ele vai fazer cessar o mal. Todas as maldades que te entristecem, que dilaceram o seu coração, as injustiças,
tudo isso vai acabar. Todas as pessoas doentes serão curadas. Não haverá sofrimento no reino do Senhor. Ele vai fazer cessar tudo isso. Quando eu ouço essas palavras, eu me alegro. O meu coração acelera de pensar nisso. A minha casa se alinha a isso. Nós falamos disso em casa. Você fala disso na sua casa? Você conversa disso nas suas refeições? Ou está esquecendo? Você está falando só do quê? De doença? Você está falando do quê? De injustiça? Apenas disso? Você está esquecendo que Jesus Cristo é Senhor deste mundo. E que Ele está voltando. E que nada poderá impedi-lo. Nada, nada. Por isso que nós, alinhados a essa esperança, eu e minha casa, numa aliança eterna, nós procuramos pregar o Evangelho. Lá em casa a gente celebra quando a gente evangeliza. Conta como quem ganhou uma batalha. Chega em casa e fala, olha, eu evangelizei hoje. Hoje eu falei de Jesus para fulano de tal. Olha, hoje o ciclano veio atender aqui para arrumar a internet e a gente pregou para ele. E para ganhar mais tempo a gente dá lanche para ver se comendo fica mais tempo, né? Aí você abençoa aquela pessoa e fala sobre o rei. Fala, Jesus está voltando. E nós vamos entrar no seu reino. Com palmas, né? Como diz o Estênio, né? Eu vou cantar aqui. Está ligado aqui, Bernardo? Eu gosto do Estênio Marços. E a letra dele, que é um shot, vou cantar para vocês. Vai chover estrela, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. Vai chover estrela, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. As pessoas que não estão alinhadas à casa do filho de Jessé vão ficar com medo, mas aqueles que são dele, que estão alinhados com ele, em aliança com ele, aliança no sangue de Jesus, o aplaudirão de pé. Eu quero encerrar essa palavra aqui com 2 textos, terminando aqui, versos 6 e 7. Os filhos de Belial serão lançados para fora. No verso 7, finalzinho, e a fogo serão totalmente queimados em seu lugar. A Bíblia, ela fala que ficarão fora do reino aqueles que nunca desejaram por ele, que nunca esperaram por ele. Eu não sei que tipo de noção você tem do inferno, mas na imaginação aqui nós podemos pensar o seguinte: você acha que o mundo está ruim? Não está totalmente ruim, como poderia estar, porque a igreja está aqui no mundo. A igreja é sal e luz do mundo. Quando tirar esse ministério, quando tira o ministério da luz e do sal, o mundo se apodrece. Aqueles que não entrarem no reino ficarão fora dele. E nós percebemos o triste destino dos ímpios.
daqueles que têm no governo deste mundo, nas coisas desse mundo, o seu tudo. Por isso que eles se engalfinham, eles disputam isso tudo, porque isso aqui tudo é tudo que eles têm. Mas aquele que espera o reino de Deus, sabe que este mundo é passageiro. E os ímpios se apegam a isso e ficarão de fora. E a Bíblia fala sobre o inferno, que é o juízo para todos os rebeldes. Mas aqueles que são do Senhor e estão alinhados com Ele, desejam encontrar com Ele. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uns vão se ajoelhar forçados, outros vão se ajoelhar em plena adoração. Eu quero encerrar essa palavra aqui com Mateus capítulo 28. Nós começamos essa mensagem falando sobre as últimas palavras de um homem. As últimas palavras de um homem que morre e ao morrer. Abre em Mateus 28, verso 18. Antes de ler, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe quais foram as últimas palavras de Jesus antes de morrer? Ou a última palavra? A última palavra de Jesus antes de morrer. As últimas palavras de Davi nós acabamos de ler. Qual foi a última palavra de Jesus antes de morrer? Repita comigo em grego. Tetelestai. Está consumado. Supremo, né? Supremo. As últimas palavras do Filho de Deus. Poderiam ser outras, né? Perfeitas. Eu comecei, eu terminei. Completo. Toda a lei, toda a palavra, toda a vontade de Deus está consumada. Um pouquinho antes ele disse para o ladrão da cruz, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Um pouco antes ele disse, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Palavras de vida. As últimas palavras de uma pessoa podem ser palavras de vida e de esperança. E agora, depois de ressurreto, as últimas palavras de Jesus antes de ser assunto ao céu, diz assim, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até que eu venha. Quando Davi disse, haverá um justo que domine, ele estava falando de Jesus. E depois que Jesus ressuscitou, ele foi assunto ao céu e assentou à direita de Deus Pai, para julgar vivos e mortos. Toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Todo o território brasileiro pertence a Jesus Cristo por direito. Toda a América, toda a Ásia, Oceania, toda a Europa. Todas as partes geladas do mundo. Todo o espaço sideral, todas as galáxias, tudo pertence a Jesus. E como diz Abraham Kuyper,
Não existe nenhum centímetro no mundo que Jesus não possa reclamar e dizer, é meu, tudo é dele. Ele comprou todas as coisas em sua morte na cruz. A ele pertence toda a glória, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. A ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Quando nós afirmamos isso, nós que servimos a Jesus Cristo, nós não podemos achar que um governante ou qualquer pessoa que se levantar no poder seja realmente ou efetivamente o rei ou o governante deste mundo. Satanás com todas as suas ações. Jesus é o governante legítimo. E quando nós saímos pelo mundo pregando o evangelho, nós estamos dizendo para as pessoas devolverem a ele aquilo que é de direito. E elas perguntam, o que você quer que eu devolva? Primeiro, comece pela sua vida. Devolva ela para Jesus. Ah, mas a minha vida é minha. Não é não, ele comprou. A sua vida pertence a ele. Sua casa, seus bens, seu futuro, seus talentos, suas terras. Tudo é dele. Quando pregamos assim e as pessoas se rendem, aí nós as batizamos em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Todos aqui foram batizados? Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Se você que está ouvindo aí não foi batizado, o batismo está chegando agora, no fim do ano. É a sua oportunidade de render-se publicamente a esse Rei maravilhoso, maravilhoso, amado de todas as nações. É sua missão pregar o Evangelho. Mas antes de pregar o Evangelho, você precisa ter no seu coração essa ardente expectativa de que Jesus volte, que o Rei volte. Ele chegue para nos levar, que Ele estabeleça entre nós o seu reino. Convido o Ministério de Louvor para vir à frente. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer, Jesus, que Tu és o Rei. Pedi para o Tiago projetar aqui. Os reinos se abalam. Vamos orar antes de cantar. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra que estabelece e determina quem é que manda no nosso mundo. Os governantes, os juízes podem disputar. Os ricos, os poderosos podem se levantar, mas o Senhor é que reina, julga, é o Senhor que determina todas as coisas em nossas vidas. E nós clamamos a Ti nessa noite, venha a nós o Teu reino, estabelece Tua justiça aqui no nosso país, traz a paz, a Tua paz para o nosso país. Faz retroceder o ímpio no Teu poder, no Teu cetro, Senhor. Nós clamamos a Ti, venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como no céu. Amém. Os reinos se abalam. Levante sua mão onde você está e diga, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Se você que está me ouvindo nessa noite não frequentava a igreja, mas você tem acompanhado as lives e se sente no ambiente da igreja, seja acolhido. Que o Senhor Jesus nessa noite confirme o seu reino na sua casa. Que haja paz no seu lar. Se você está me ouvindo agora, tem preocupação com o seu pai, se o seu pai usa droga, bebida, se você está olhando para o seu lar, se a sua mãe está doente, acredite, querido, Jesus está na sua casa, Ele responde às suas orações, vai visitar o seu lar. Se você está nesse momento enfermo, Jesus Cristo é o mesmo. Ele pode curar você. Às vezes você não tem mais recurso, nem remédio, nem tratamento, mas Jesus sara a sua ferida. O reino de Deus chega na sua casa, traz paz, traz segurança. Creia nisso nessa noite. Amém. Amém. Obrigado, Ministério de Louvor. Bênção ter vocês aqui. Nós queremos agradecer a presença de todos nessa live. Eu falei que gostaria muito de comunicar com todo mundo, falar com todo mundo. Eu quero mandar uma saudação especial para as crianças. Eu estou aqui com o meu... Eu não sei se o meu está atualizado aqui, Vanessa. Mas vou dar uma saudação para algumas crianças aí que eu estou vendo aqui. Anthony, Letícia, fala para o Anthony que eu mandei um abraço para ele, tá? Fabiana, os meus sobrinhos, Ana, Clara, Matias e a outra picurrucha aí, eu esqueci o nome agora, Fabiana. Que bênção, Deus abençoe vocês, viu? As crianças aí. Eu não estou conseguindo aqui visualizar todos. Eu já saudei aqui os do Richel, né? Mas eu não estou conseguindo aqui, Vanessa. Mas todas as crianças que estão me assistindo, Arthur, Joaquim, todas as crianças, né? Ana Laura, todas as crianças, um abraço para vocês, viu? Pastor ama muito vocês. Eu estou com saudade de ter vocês aqui no gargarejo aqui para a gente poder orar, louvar a Deus juntos, despedir vocês em paz, viu? Avisos. Primeiro aviso importante.
Sexta-feira agora nós vamos ter encontro de casais online para a Noite dos Namorados. E o título dessa noite é Noite do Namorado. Nós estamos fazendo uma campanha aí via WhatsApp para que as esposas e noivas abracem essa ideia de preparar algo especial para o seu namorado. Preparar um lanche especial, um jantar, tá? Com o seu sapinho aí, com o seu amado, né? Prepare isso aí especial. É uma noite que nós vamos ministrar brevemente uma palavra para que você possa, após isso, ter o seu momento especial, romântico aí no seu lar de amor, né? Nós temos no sábado agora, temos a programação dos jovens, né? Live dos jovens, que está aí bombando aí com os diálogos aí, esse painel de debates, né? Então, temos os jovens aí. Se você tem jovens que você gostaria que assistissem a live, fala para a gente mandar o contato, que é pelo Instagram. Pelo Instagram. No domingo de manhã, nós temos escola bíblica dominical às 10 da manhã. E no domingo à noite nós vamos ter a ceia do Senhor. Vamos aproveitar esse privilégio que Deus está nos dando. A igreja, ela não autoriza as pessoas a prepararem os elementos em casa e tomarem ceia online, normalmente. Mas nós estamos vivendo tempos especiais. Então a liderança da igreja deu essa orientação para esse tempo especial. Nós autorizamos cada família a preparar os elementos em casa. O pão e o suco de uva em caráter especial, né? Então prepare os elementos, prepare o seu lar, participe da ceia do Senhor. Se você estiver com problemas de acesso da internet, entre em contato com a secretaria da igreja, que nós vamos servir a ceia na sua casa. Tá bom? Ninguém será omitido, temos tomado esse cuidado. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite, orando juntos. Eu quero abençoar a sua vida e a sua casa. Agradeço aqui a equipe que está aqui conosco, os amados que têm contribuído para que isso seja possível, essa transmissão. Ah, sim. A Camila está aí online? Vê se a Camila está aí. Alguém, se você sabe que a Camila está presente, a turma está aqui lembrando que nós precisamos orar pela Camila e agradecer, que hoje é aniversário dela. Aniversário da minha mãe, aniversário da Camila, né? Que bom, Camila. Você é uma bênção, viu, para nós, você e o José. Não sei se a turma está aí todo mundo junto, Dalva, Paco, se está todo mundo aí juntos. Mas nós queremos orar por você nessa noite, agradecendo a Deus por mais um aninho de vida. Vamos orar aqui. Senhor, obrigado por mais essa reunião, pela reverência de cada um dentro dos seus lares. Obrigado pelo acesso a cada família presente. Nós te agradecemos de modo especial pela vida da Camila. A Camila tem ouvido a tua palavra e toda vez que ela ouve a tua palavra, ela agradece, ela compartilha. A Camila te ama, Senhor, e ela teme a ti. Abençoa a vida dela. Abençoa, dando a ela respostas das suas orações, suprindo suas necessidades. Que a alegria do Senhor possa encher o seu coração nessa noite. Obrigado, meu Deus, pela vida da tua serva. Obrigado por cada lar aqui presente. Abençoa cada um. Abençoa a sementeira de cada irmão que tem sido fiel nas suas ofertas, nos seus dízimos, a oferta missionária. Abençoa cada um, Senhor, e concede a cada um saúde e condições para trabalhar.
que os desafios sejam superados. E se alguém tem necessidade, Senhor, que está nos ouvindo, que o Senhor nos abençoe para que possamos saber e ajudar, porque nós temos recurso para ajudar uns aos outros. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós te pedimos mais uma vez, abre o coração dos nossos governantes e dá moderação para os nossos magistrados, para que liberem o povo para voltar à vida, ao normal. Porque se fizerem isso, o Senhor haverá de nos proteger e cuidar de nós. Confiamos em Ti. Nós cremos que ao voltar ao normal, nós não seremos acometidos de nada. Mas a Tua bênção está sobre essa nação. Nos abençoa, Senhor, a cada um e a cada lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço em quem está do seu lado e diga a ele, vai passar, tudo vai melhorar. Deus abençoe.